Oi, 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 estão me escutando? Acho que já estão. Hoje, primeiramente, eu vou apresentar a minha técnica de estudo, que eu acredito que é bem eficaz. Ela funciona tanto para quando a gente vai estudar teoria, ou então a gente vai estudar cálculos, coisa que envolve cálculos. No caso, área de natureza, química, física, até mesmo matemática. E eu também tenho uma teoria boa para quando a gente vai estudar áreas que envolvem mais teoria, no caso, história, geografia, português e nisso. Nisso temos o método que eu não foi eu que criei, eu vi algumas referências, mas é o método que eu gosto de estudar, no caso é o 20%, 2080, no caso, 2080. Como assim 2080? 20% de teoria e 80% de exercício, prática. Entendeu? Como assim? Digamos que a gente tem algumas horas para estudar durante o dia. A gente tem 5 horas. A gente tem 5 horas de estudos durante o dia. 5 horas de estudos. Certo? Essa primeira parte aqui é para naturezas. Naturezas envolve essas áreas que envolvem mais cálculos. Entendeu? A gente tem 5 horas de estudos. Como é que vai funcionar isso em questão? Ó, digamos que a gente tem 5 horas de estudos. A gente vai destinar essas 5 horas apenas para assistir aula, ver teoria. Eu acredito que não é o mais interessante no meu jeito de estudar. Porque a gente nós ficarmos apenas só copiando, fazendo exercício e fazendo, no caso, anotações, sim, é eficaz, mas a gente tem que ter aquele tempo para fazer mais exercícios. Não, vai ter dia que a gente vai poder, que a gente só vai conseguir ver a teoria. No caso, se a gente estiver vendo aula de 9 horas, uma aula que dura 9 horas, certo? 9 horas. Tem uma aula que dura 9 horas. Só que a gente tem apenas. A gente só tem, no caso, 5 horas para ver. Então, digamos que vai faltar 4 horas, certo? Então, bora considerar apenas essas 5 horas. A gente não vai ver, a gente não vai utilizar a nossas 5 horas completas para assistir a aula, que não é interessante fazer isso. A gente vai utilizar 20% dessa hora. No caso, o quê? 20% de 5 horas. 5 horas é a mesma coisa que o quê? 5 horas é a mesma coisa que a gente multiplica por 60. Que vai dar 300 minutos. 300 minutos. 300 minutos, certo? É a mesma coisa, 300 minutos. A gente vai utilizar 20% desse 300 minutos, que no caso é o quê? 20% de 300. A gente pega e faz isso aqui, ó. A gente já coloca assim. A mesma coisa, 20%. Aí aqui vai ficar... vai passar para o outro lado, isso aqui vai dar 60 minutos. 60 minutos é o tempo que a gente vai estudar. Ver teoria. O restante vai fazer exercícios. Entendeu? Deixa eu ver aqui se está certo mesmo. A gente tem aqui 5 horas. 5 horas. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 5 horas vai ser igual a quanto? Tá certo. 300. 300 minutos. Tá certo, cálculo. Só para confirmar aqui. A gente vai ter 300 minutos. Com esses 300 minutos, a gente vai utilizar 20% dele. No caso, 20 a gente vai utilizar, no caso, 60 minutos. No caso, 1 hora. 1 hora, entendeu? Então a gente vai ter 1 hora para teoria.
certo? A gente vai ter 1 hora para teoria. Com isso, as 4 horas restantes para prática, no caso, fazer exercício. Mas 4 horas é muito para fazer exercício? Cara, depende do que você está estudando. Se você está estudando tipo soma, depende mais de você. Você pode, no caso, adicionar mais tempo na teoria e menos tempo na prática, ou então você pode até mesmo colocar só prática, colocar as 5 horas completas para fazer prática, mas isso vai de você. Você não precisa dominar um assunto em um dia somente. Você pode pegar ele o padrão. Lógico, se você tiver, no caso, 10 horas por dia, dá completamente para você. Dá tempo suficiente de você assistir toda a teoria, aí 5 horas de teoria, e, no caso, mais tempo de prática, que eu não sei o valor certo. Isso depende muito do quanto tempo você tem. Mas se você tem um tempo limitado, no caso 5 horas, é interessante, ao meu ver, você fazer essa técnica do 20-80. Você estuda 20% teoria e 80% prática, certo? Quando eu vou estudar, como é que eu faço? Eu vejo alguma introdução de alguma aula, eu vejo assim, pronto. No caso, se eu estou estudando biologia, certo? Aí tem biologia, aí tem a membrana plasmática, certo? Biologia, tem a membrana plasmática. Aí o que eu vou fazer? Aí a gente estuda a da célula. Tem a célula, tem a membrana plasmática, tem os complementos das células, as organelas que ficam dentro. Aí eu posso o quê? Eu posso estudar 1 horinha de teoria sobre a célula e fazer 4 horas só sobre essa parte das organelas, da membrana plasmática, porque fazendo exercício é quando a gente vai estar colocando em prática o que a gente está estudando, para saber se a gente está entendendo da forma certa ou da forma errada. Ao meu ver, lógico, você pode ter outro método de estudo. O meu é esse. E voltando aqui, outra questão aqui, que eu gosto de também citar aqui. No caso, a gente também revisar. Mas isso vai mais para a questão da teoria. Hoje em dia eu não reviso tipo logaritmo. Logaritmo é um exercício de matemática, mas eu não reviso. Mas se colocar um cálculo eu sei resolver? Todos não, lógico, mas se botar um simples eu consigo. Se eu colocar um médio, talvez eu consiga. Se colocar uma questão, talvez eu consiga. Mas eu me lembro como funciona o logaritmo. O logaritmo é aqui. Aí tem esse valor aqui, tem o logaritmo A, tem um B aqui fica embaixo, é igual a x. Eu aplico a definição, que B elevado a x é igual a A. Certo, eu me lembro disso, eu me lembro do padrão, do que tem que ser feito. Agora, se colocar uma questão assim, nível ITA, lógico que eu não vou conseguir resolver, porque é uma questão muito complexa. Também eu tenho que admitir, não é todas as questões que eu vou saber fazer. E também não é todas as questões que eu vou errar, entendeu? Tem aquela afinidade. Porque durante a prova, a prova que você vai fazer geralmente não é prova assim de palestra. No caso, uma prova oral. No caso, te faz a pergunta, tem que saber a teoria na ponta da língua. Não, a prova que você vai fazer é A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Você tem que marcar um desses. Então, você vendo teoria toda hora, grande parte do seu tempo, acho que não vai te ajudar tanto igual você fazendo questões. Porque fazendo questões, a gente vai ter aquela familiaridade mais com o assunto, a gente vai colocar a gente na pressão mesmo, tipo, na pressão de, pô, tenho que saber resolver esse problema, porque todas as questões é um problema. A questão não vai te apresentar uma situação onde está tudo resolvido, entendeu? Ela vai te apresentar um problema e você tem que marcar qual é que é a resposta certa para esse problema. Mas eu posso errar muito, certo? Você vai errar muito no início. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ver a teoria. Eu vou lá na opção, quando eu estou geralmente usando um banco de questões, eu gosto de colocar fácil. Sim, eu coloco fácil. Eu faço muitas questões fáceis, muita questão fácil. Eu faço muita questão fácil, aí depois eu faço muita questão média, e de vez em quando eu faço, não
não é assim de vez em quando, mas sim, aparece de vez em quando questões difíceis. Não é todo lugar que vai ter só questão difícil. No caso, eu estou te falando em questão de Enem. Enem se concentra mais em questões médias e fáceis. Tem poucas questões, não é muitas questões que são difíceis, mas a grande maioria se concentra nas fáceis, nas médias. Então você deve focar mais nesse. No caso, se eu estiver falando do público do Enem. Agora, se eu estou falando do público do ITA, dessas questões assim, aí você precisa dar um foco maior em todo esse bolo aqui, entendeu? Nessas três principais áreas, na questão fácil, na média e na difícil, entendeu? Certo, você já aprendeu que você na questão de natureza. Agora na questão de português e linguagens vai funcionar da mesma forma. Só que você vai ter que aplicar a revisão. Porque como se concentra mais em teorias, a gente precisa ter aquela lembrança da matéria. Tipo geografia. A gente tem a astenosfera, a astenosfera, astenosfera. Deixa eu ver se é assim que se escreve mesmo. Só pra tirar a dúvida aqui. É assim que se escreve a astenosfera, certo? O que mais? Mesosfera. Mesosfera, aí a astenosfera é a parte de cima, a mesosfera é a parte do meio e por assim diante. Tem o núcleo interno, tem o núcleo externo. É uma questão de geografia. Como é que eu faço para lembrar dessas coisas assim do nada? Tem também a litosfera. Litosfera. Certo, mas agora como é que eu faço para me lembrar dessas coisas? Tem um S aqui, né? Tem? Litosfera. Acho que é assim. Faz tempo que eu revisei, né? Mas enfim, bora ver se tá certo. Litosfera. Pronto, é assim que se escreve. Litosfera. Então, estamos aqui. Como é que eu faço para me lembrar disso? Lógico que, como faz tempo que eu revisei, esse daqui eu demorei mais para lembrar. Mas esse daqui eu lembrei com facilidade, esse daqui mais ou menos. Certo. Como é que eu faço para... Eu uso o método de revisão, o Anki. O Anki é o melhor. Eu recomendo para todo mundo que estuda qualquer tipo de coisa. Principalmente quem tem que decorar mais teoria, né? Mas enfim, isso vai de cada um. Você vai aplicar o mesmo método aqui na questão da teoria, tipo português, geografia, história. Você vai aplicar a mesma coisa, mas você vai aplicar mais a questão das questões, entendeu? Você vai fazer mais questões. E é isso, é o vídeo de hoje. É esse, é o meu método de estudo, o 2080. 20% teoria e 80% questões, prática. Fazer praticar, entendeu? Valeu, é isso, tamo junto e se inscreve no canal.